para uma gravação aqui. Vou gravar isso porque eu acho que vale a pena. Essas próprias palavras, elas acabam relacionando com outras, como por exemplo, Santosha e Upekkha. Entendeu? Porque aí você não tem Vairagya, você não tem Aparigraha, você tem imediatamente Santosha, contentamento, e imediatamente você também tem equanimidade. Entende? Então, é tudo muito... Eu sinto que o mais importante é a gente pegar o espírito do que elas estão apontando. E aí, para mim, as distinções tá mais no escopo, em quem está apresentando, a forma como a pessoa está apresentando isso. Por exemplo, fala-se muito do Aparigraha como uma observância que vai te evitar roubar algum objeto de outra pessoa. Não tomar posse de algo que não é seu. É um princípio ético, né? Eu acho que entendi, assim, essa coisa meio de uma orientação de conduta e outro como uma percepção dentro daquele universo que você já vivencia, né? Eu acho que talvez eu tenha entendido por aí. Eu entendo dessa forma. A parigraha, retificação de conduta ética, vairagya, realização interna. Aí é um processo espiritual. Enquanto um atende aos modos da vida material, às nossas relações no mundo, ao nosso comportamento no mundo, o vairagya ele está mais relacionado com o nosso mundo interior, com o nosso trabalho espiritual. Eu achei mais uma definição aqui que eu gostaria de compartilhar, tá no yogapro.br. Eu sei que não é tudo, né? Enfim, mas tem umas coisas interessantes aqui. Não, a maioria do que tá aí é interessante, né? Tá apontado em cima dos apontamentos do Swami Dayananda, né? Isso. Então, a compreensão do conceito de Vairagya é essencial para entendermos a prática do Karma Yoga em toda a sua extensão, uma vez que não pode haver Karma Yoga sem desapego. Então é aquilo que a gente estava vendo no outro, que é você não ter nenhum interesse mesmo com relação aos frutos da sua ação. Você está totalmente desapegado dos frutos. O sábio Patanjali deu a seguinte definição de desapego no Yoga Sutra. Então ele diz assim: quando a mente perde todo o desejo pelos objetos vistos ou imaginados, adquire um domínio e desprendimento que é chamado Vairagya, desapego. Swami Dayananda nos ensina que o verdadeiro desapego consiste em ver as coisas do jeito que elas são e em perceber a realidade como ela é, tirando todos os valores subjetivos que nós mesmos colocamos no mundo e nas situações que vivemos. Então é um pouco isso, tá tudo interligado, tem a ver com a equanimidade, tem a ver com essa satisfação, essa plenitude das coisas como elas são, e eu acho que tem, na verdade, tudo a ver com os dois capítulos, né, dessa Upanishad que nós estamos estudando, o 7 e o 8, como foi visto aqui. Esse estado, ele é um estado, ele é uma percepção das coisas, um sentimento, não é algo que a gente realiza intelectualmente, de acordo com uma certa vontade, mas existe, como nós vimos, um treinamento para que isso se desenvolva. Então, os yamas e niyamas, pelo que eu entendo, são um treinamento ético. Você se firma nisso, você realiza yamas e niyamas para desenvolver esse treinamento. No momento em que a vida propõe os desafios, a sua própria mente imagina uma série de coisas, você está com todo aquele instrumental afiado, aquele instrumental preparado para lidar com essas situações e dar o que é devido a cada instância da vida, a cada situação. E aí eu vou aproveitar e pegar um gancho rapidinho, porque eu fiquei com muita vontade de comentar uma coisa com relação a esse estudo que nós fizemos, que diz respeito a
a um entendimento na cosmogonia mesmo, né, do surgimento, enfim, que não dá nem pra gente imaginar, porque a consciência é infinita, então ela não é nascida e nem não nascida, né, não tem atributos, então tá livre completamente de qualquer atributo. No entanto, quando a gente fala de manifestação, a gente começa a entender algo que se projeta, né, nessa consciência, ou a partir da luz dessa consciência, como a gente vai muitas vezes chamar isso de Shakti, ou a gente vai chamar isso de Maya, né, que é a contraparte daquilo que está sendo visto, manifestado, projetado nesta e por esta consciência indivisa, eterna, imutável, sem atributos. E aí a gente falou hoje sobre dar aquilo que é devido e que isso está relacionado com o karma. E quando a gente fala em dar o que é devido, nós precisamos saber a real medida das coisas. E isso é o treinamento. E uma das possíveis traduções para a palavra Maya, que normalmente é traduzido como ilusão, é justamente medida. Então nós estamos constantemente em contato com isso que nós entendemos como sendo uma instância da realidade, o mundo dual, que não dá pra gente dizer que não existe, porque nessa instância de percepção ele existe. Nós estamos constantemente vivenciando enquanto dádiva, pela própria graça da luz da consciência, a exata medida que as coisas têm. O valor que nós agregamos, e que é isso que ele vai falar aqui quando ele descreve, né, Vairagya, o desapego desse valor que nós damos a mais às coisas. Aí já não é mais a justa medida. É tanto para mais quanto para menos. Tanto para mais quanto para menos. Nós não estamos mais dando aquilo que é devido. Nós estamos impondo um valor que a coisa per si não tem. Maya não tem esse valor a mais que nós estamos agregando. Quando nós agregamos esses valores a mais ou a menos, enfim, que diferenciam a coisa daquilo que ela é, para nós, para mim é de um jeito, para você é de outro jeito. Quando essas diferenciações começam a acontecer, é porque justamente esse instrumental que gera equanimidade, que gera desapego, que gera paz interior, pureza interior, não estão sendo bem aplicados. Se eles estiverem sendo bem aplicados, nós simplesmente veremos as coisas como elas são. Maya será simplesmente a exata medida que cada coisa no campo da manifestação possui. Nem mais, nem menos, sem individualismos na percepção. A percepção se torna una, integrada. Até uma coisa que é importante a gente ver, né? Eu não tenho certeza se foi nessa leitura mesmo, mas assim, não foi nessa leitura. Eu estou traduzindo tanta coisa ao mesmo tempo que eu até me perco onde é que eu li o quê. Mas é assim, é importante a gente atrelar a seguinte constatação filosófica que já foi declarada por outros sábios, né? A gente está trabalhando com o testemunho dos sábios, né? Então, assim, no testemunho dos sábios, aquilo que serve como ferramenta e instrumento para a realização define a realização. Ok? Então, por exemplo, para a realização é necessário abhyasa e vairagya, que é constância e desapego. Mas o que é a realização? A permanência desapegada. Ou seja, abhyasa, vairagya é a própria realização. Não é algo que se treina, é aquilo que é. A necessidade de yamas e niyamas e de todas as ferramentas do yoga só tem razão de ser e existir, só vem à luz por causa da ausência de viveka. Se a gente tem viveka, tudo é dado na medida certa, cada coisa recebendo aquilo que é devido.
cada fenômeno perfeitamente ajustado. Lembrando que na outra tradução, não é, ele é aquele que estabeleceu a ordem perfeita dos objetos. Ele é a causa da perfeição na natureza. Está tudo dentro da perfeição, né? Então, assim, a nossa dificuldade, ela é de perceber a perfeição. Agora, não há dificuldade alguma da perfeição existir. Ela é existente, ela já está aí, né? Então é a gente que não percebe. Então, porque falta o discernimento, a gente precisa falar de aparigraha, de abhyasa, de vairagya, de satya, etc. Né? De todos os yamas e niyamas, de todas as virtudes, etc. Se tem viveka, nem precisa de yoga, entendeu? A Bhagavad Gita, com seus 18 capítulos, podia ter parado no primeiro capítulo. O problema foi que Arjuna ficou naquela, né? Mas será que é mesmo? O que é? Entendeu? Aí, pô, então vai precisar de mais 17 capítulos para poder ajudar o cabrabão a chegar a uma conclusão suficientemente adequada sobre dar o devido aos Kauravas. É lógico, né? porque essas obras clássicas, esses textos sagrados todos, eles foram escritos, o herói, ou enfim, o anti-herói, não sei, que está ali no épico, ele é cada indivíduo, cada alma perdida, sem saber como fazer, o que fazer. Então tá bom, vou te ensinar, e aí a Arjuna serve como, né, o protótipo do ente humano que está nessa situação, né, que não é única, peculiar, mas de muitos. Então o épico faz essa colher de chá. Mas olha, eu gosto de etimologia, né? Então, assim, se eu achar alguma etimologia interessante que possa acrescentar na nossa reflexão, na próxima aula eu vou trazer. Assim como para mim mesmo fez muita diferença entender que Shanti é ordem, ok? Isso foi muito importante para mim. Então, eu sei que de repente a gente pega uma palavrinha e a gente descobre um outro sentido dentro dela e aquilo pode ganhar uma dimensão completamente nova, né, na percepção, né? E, por exemplo, a própria palavra sattva significa aquilo que é sempre o que é em sua própria essência. Nossa, é muito, muito lindo. Assim, a gente vai vendo que tem dimensões da palavra pra gente entender, né? Então é a essência, aquilo que é o essencial, a justa medida é Sattva, por exemplo. Né? Enfim, agradeço a questão. Acho que ela vai oportunizar ainda mais investigações pra gente. Gratidão, queridos, queridas. Vou dar beijo aqui. Namaskar, saudações. Até o nosso próximo encontro.